Bom, pessoal, esse vídeo que vocês acabaram de assistir agora é de uma aula que a gente ministrou no laboratório para uma prática sobre gravimetria, tá, de precipitação. E, vamos dizer assim, essa prática a gente também pode realizar a partir de uma volumetria. A diferença é justamente para o tipo de reação que você quer, né? Então muda muito a questão dos elementos, né? Dos elementos químicos, das substâncias, tá? Nem todas a gente consegue fazer de uma forma ou de outra, tá? Então a gravimetria por precipitação, ela atende a uns requisitos, ela tem seus limites, mas também a gente tem a possibilidade de fazer uma volumetria, tá, de precipitação, que consiste numa reação em meio aquoso, a partir de duas substâncias que vão formar um precipitado, só que a gente também vai precisar controlar, só que a gente também vai perceber que os detalhes, né, desse precipitado, eles não são tão visíveis como numa precipitação que será utilizada para uma análise gravimétrica, tá? Então, a gente pode dizer que a volumetria de precipitação, ela visa o mesmo resultado, entretanto, vamos dizer assim, que a quantidade de amostra, vamos dizer assim também que a possibilidade de visualização não é a mesma, porém, as razões pelas quais a gente escolhe a volumetria de precipitação, ao invés de fazer uma precipitação propriamente dita, com maior quantidade de material e depois fazer uma calcinação, né, tem os seus porquês. Esses porquês, tá, a gente com o tempo vai aprender. Mas um dos principais motivos que a gente vai escolher a volumetria de precipitação é justamente a natureza das substâncias envolvidas, tá? Então, essa volumetria, ela tem toda a sua beleza, tá? Porque ela é muito importante, né, na vida prática, de muitos laboratórios, de muitos ramos da indústria química. Então, ela é muito especial, assim como lá a gravimetria por precipitação, tá? Então, a volumetria de precipitação, ela envolve reações químicas em meio aquosos que vão gerar substâncias pouco solúveis, tá? Substâncias com coeficiente de solubilidade baixo, substâncias com a constante, o produto de solubilidade baixos, ou seja, com potências elevadas a valores negativos, tá? Então, as aplicações elas vão desde a questão, por exemplo, da questão industrial, né? Passando aí por determinação de haletos, né? Como a prata, com o cloreto de prata, por exemplo, determinação de substâncias importantes nos alimentos, tá? Determinação de substâncias importantes para caracterizar, vamos dizer assim, um exame que faz parte de um conjunto aí de, vamos dizer assim, de exames médicos, né? Prontuários médicos. Então, são algumas aplicações. Uma das formas da gente conseguir discutir bem a volumetria de precipitação é através das curvas de titulação, tá? Então, até aí a gente vai poder discutir agora nessa primeira parte, nessa primeira aula aqui de volumetria de precipitação, tá? Então, esse método volumétrico, a gente já sabe que ele visa formar um composto muito pouco solúvel,
e a gente vai utilizar, então, a titulação de precipitação, tá? A gente usa, então, essa prática para determinar haletos, né, e alguns outros íons importantes, tá? Essa técnica exige que o procedimento seja rápido, né, e que rapidamente a gente tenha a formação de um composto insolúvel. Então, isso é uma limitação e é também uma exigência, que a técnica se processe em tempo rápido, em tempo curto, e que tenha um produto de boa eficiência, tá? Então, isso é uma exigência da técnica. Uma das maneiras mais, vamos dizer assim, acho que é a mais utilizada, né, para que a gente consiga avaliar uma precipitação, uma titulação por precipitação, é uma curva de titulação. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai ver uma curva para um exemplo de, por exemplo, de uma reação com prata, com íons prata mais. Então, o reagente mais importante aqui é o nitrato de prata. E o nitrato de prata ele vai ser importante para reações com haletos, mas também com outros ânions, como o ânion cianeto, tá? O tiocianato e o cianato. Então, aqui nós temos em ordem o tiocianato, o cianeto e o cianato. Tá? Esses métodos titulométricos ou titrimétricos, né, com base no nitrato de prata, eles são chamados de métodos argentométricos. Tá? Então, é uma parte tão importante da volumetria de precipitação que tem um nome próprio, tá? Métodos argentométricos. Lembrando que no latim, argentus ou argentum, no caso argentum, é o nome da prata, tá? Então, por exemplo, a Argentina, né, como você já sabe, é a terra da prata, tá? Então, esse argentométrico tem a ver com a prata. Bom, aqui nós temos, então, como é que você deve, se quiser montar a curva de titulação, como é que a gente deve proceder. Bom, primeiro vamos partir aqui da prática, né? Nós temos aqui uma bureta. Na bureta nós temos o titulante, que é o nitrato de prata, numa concentração 0,1 mol por litro, 0,1 molar. E no Erlenmeyer nós temos uma amostra de sal de cozinha aquoso, cloreto de sódio, 0,05 molar. Então, vejam que a concentração do nitrato de prata, ela é o dobro da concentração do cloreto de sódio, tá? Esse é um detalhe importante. Então, vamos lá. Então, ele diz que a concentração crítica variável no decorrer da titulação é a espécie prata mais. Então, o que a gente deve ficar mais preocupado é com a variação, ou com a variável, no caso, prata mais. Esse cátion realmente é o que mais interessa no momento que você está derramando, né, gotejando o titulante no Erlenmeyer. Então, a espécie mais importante é o cátion prata, tá? Então, essa curva de titulação, ela vai representar, né, a gente já sabe, né, que é uma variação logarítmica da concentração dos reagentes, de um dos reagentes. Quando a gente faz uma titulação de neutralização, por exemplo, a gente tem lá o pH, né, ou o pOH. Para uma reação que não é uma reação de neutralização, a gente também pode utilizar o logaritmo, tá? A gente também pode utilizar. Ao invés de colocar pH ou pOH, a gente vai usar o P da espécie que está lá no titulante. No caso aqui, o P de Ag, tá? Então, o potencial da prata na solução, que significa a concentração da prata, né, na solução, só que expressa em valores logarítmicos, tá? Então, a gente vai expressar, né, tudo isso em função do volume do titulante, que é o nitrato de prata, tá bom? Então, preste atenção aqui que o potencial de prata, o PAG, vai ser o menos o log da concentração de Ag+. Então, a curva ela vai traçar o potencial de Ag versus o volume, tá? Então, em função do volume do titulante. Então, vamos lá. Aqui nós temos,
Aqui nós temos a curva, né, o formato dela, é um formato já que vocês estão acostumados, tá? Aqui nós temos duas situações, situações A e B. Então, preste atenção aqui, ó, duas situações, A e B. Na situação A, nós temos 50 ml de cloreto de sódio. Então, esse é o titulado, é a amostra, tá? 0,05 molar, reagindo com 0,1 mol por litro de nitrato de prata. Então, perceba que a concentração da prata é o dobro da concentração aqui do cloreto de sódio. Automaticamente, eu vou gastar metade de nitrato de prata para atingir o ponto de equivalência. E é isso que acontece, ó. Quando estamos no ponto de equivalência, o volume gasto ele é 25 ml, tá? Porque 25 vezes 0,1 é igual a 50 vezes 0,05, tá certo? Então, temos uma situação aqui anterior ao ponto de equivalência. Anterior ao ponto de equivalência, nós temos a concentração do titulante é menor, né? É menor. Aí depois nós temos o ponto de equivalência, onde nós temos uma equivalência nos números de mols do titulante e do titulado, tá? Aqui, um pouquinho após o ponto de equivalência, já temos excesso de titulante, tá? Em ambas as situações. A situação B, nós temos 50 ml de cloreto de sódio, 0,005 mol por litro, com 0,1, tá, mol por litro de nitrato de prata. Vejam que aqui a concentração ainda é menor, tá? A concentração aqui ainda é menor do que no exemplo na letra A, tá certo? Então, isso é bem importante para que a gente consiga, como é que eu posso dizer, entender essa curva de titulação. Uma questão muito importante na curva de titulação é que aqui, nessa região aqui, ó, nessa região aqui, é onde a gente vai ter o maior potencial para identificar o ponto final da titulação. Então, isso é importante porque é nessa região onde vai ter aqui a maior estabilidade da curva, vai ser importante para a gente escolher uma coisa muito importante, né, nas reações na volumetria, que é o indicador, tá certo? Então, o indicador ele deve ser uma substância que apresenta uma mudança de cor justamente nessa faixa de potencial, né, de identificação do ponto final da reação, tá bom? Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a inflexão da curva, o ponto final será mais nítido. Então, aqui o ponto final ele será bem nítido, porque a gente vai ter uma boa concentração de reagentes, então fica bem nítido essa região por conta dessa inflexão que está acontecendo aqui, tá certo? E dessa aqui de baixo também, ok? Então, galera, tudo bem? Terceiro ano. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre volumetria de precipitação. E essa aula, como vocês já perceberam, eu vou falar sobre a introdução desse conteúdo, tá? E esse conteúdo, a gente começou a estudar precipitação na gravimetria, né? Uma das técnicas de estudar gravimetria é a partir da precipitação de alguns compostos insolúveis, né? Os mais importantes são sais, hidróxidos, alguns óxidos, tá? Mas a gente pode fazer isso também numa volumetria. Claro que para cada caso exige uma condição. Então, eu vou estudar um certo precipitado. Eu vou estudar por gravimetria ou por volumetria. Isso exige uma pesquisa, tá bom? Mas os princípios são bem parecidos. Para que você estude um certo precipitado, uma reação de precipitação através da volumetria, essa reação ela precisa ser rápida, tá? Para que não haja nenhum tipo de interferência no precipitado formado, né? Ela tem que ser uma reação
que tenha a formação de uma substância com uma fórmula muito definida, ou seja, basicamente o precipitado tem que se comportar como se fosse um padrão primário, né? Composição definida, sem contaminantes, tá? E você tem que utilizar um indicador confiável, tá? O indicador ele é muito importante nesse tipo de determinação. Uma das substâncias mais utilizadas na determinação, por exemplo, por precipitação, em termos volumétricos, são compostos à base de prata. Uma das mais importantes é o cloreto de prata, tá? O cloreto de prata, por exemplo, né, a gente consegue gerar o cloreto de prata a partir de uma reação entre uma solução de prata e cloreto. Tá? Então, os dois em solução, a gente vai conseguir, então, gerar o cloreto de prata, o AgCl, né? O AgCl, tá? Então, esse AgCl, o cloreto de prata, a tendência é que a gente tenha aqui uma substância no estado sólido, tá? Uma substância no estado sólido, né? Esta reação, ela vai ter, vamos dizer assim, ela pode entrar em equilíbrio, mas ela vai ter uma constante de equilíbrio muito alta indo para o lado direito. Por quê? Esta substância aqui, ela tem um produto de solubilidade, o KPS, que é o produto de solubilidade, ele é em torno de 1,78 vezes 10 a menos 8. Tá? Produto de solubilidade do cloreto de prata é 1,78 vezes 10 a menos 8. Esse é um valor, né, considerado, né, bastante pequeno. Né? Existem outras substâncias com produto de solubilidade menores ainda, com valores que podem chegar até próximos de 10 a menos 20. Tá? Mas em se tratando do cloreto de prata, já é um valor considerável. Tá bom? O produto de solubilidade, essa constante chamada produto de solubilidade, ela é calculada quando a gente pega, né, as solubilidades dadas pelas concentrações dos íons reagentes, tá? No caso aqui a prata e o cloreto. Como nós temos aí os íons reagentes com uma estequiometria de 1 para 1, né? Então a gente não precisa levar em consideração aqui os expoentes, porque eles são iguais a 1. Se eu quiser saber, por exemplo, no caso aqui, desse sal, cloreto de prata, qual seria a solubilidade? Isso aqui eu posso expressar como sendo a solubilidade, tá, pessoal? Que eu posso chamar de S, né? Posso chamar de S. Como aqui o coeficiente estequiométrico é o mesmo, eu posso chamar que esse é igual a esse. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que o KPS aqui é igual a S ao quadrado, tá? Ou seja, a solubilidade dos dois são iguais, então S vezes S dá S ao quadrado. Eu poderia simplesmente dizer que a solubilidade seria igual a raiz quadrada do KPS. Então, se eu quiser saber qual é a solubilidade individual desses íons, eu faço a raiz quadrada de 1,78 vezes 10 a menos 8. Então, numa máquina de calcular, você consegue achar a solubilidade, que é um valor individual, tá? Para cada espécie iônica aqui na substância. Ok. Durante uma titulação, onde você quer avaliar uma reação de precipitação, você vai precisar, claro, saber dos valores envolvidos, né, com relação à concentração dessas espécies químicas, né, para poder você ter uma avaliação completa. Muito bem.
Uma das práticas que a gente utiliza na química analítica é a determinação de cloretos, né? Então, uma das técnicas mais utilizadas em química analítica é a reação de precipitação, e a gente aplica em volumetria de precipitação para a determinação de cloretos em meio aquosos, tá? Porque a determinação de cloretos ela é importante porque a pesquisa com água, ela cada vez se expande, né? É importante a gente saber, por exemplo, no aquífero ou numa água para reuso ou em qualquer outra situação, qual é a quantidade de cloretos, porque os cloretos em sistemas aquosos, eles vão estar relacionados com a maioria dos metais que estão ali, né? Os cátions, basicamente, que estão dentro de uma água, a maior parte deles vão estar relacionados ao cloreto, porque se a gente supor que ali vai existir uma neutralidade de cargas, o balanço eletrônico vai estar relacionado entre cloretos e os outros metais. Ah, mas pode existir outros ânions? Pode existir sulfatos, carbonatos, nitratos, mas a determinação de cloretos é importante demais, tá bom? Porque ela também vai estar ligada também com a salinidade do meio, né? Que é um fator importantíssimo para se avaliar bem ou mal a aplicação de uma água, como por exemplo para irrigação, como por exemplo para o consumo humano, né? Como por exemplo até mesmo para a recreação. Então a salinidade é devida basicamente aí a gente faz a gente mensura ela vamos dizer, em relação ao teor de cloretos que tenha nessa água. Então, para determinar a quantidade de cloretos, a gente pode utilizar então a volumetria de precipitação a partir do AgCl. Porque se eu sei qual é o coeficiente, qual é o produto de solubilidade, e eu sei quem é a concentração de prata, tá? Então eu determino a concentração de cloretos. Como assim, Marcelo? Olha, se eu vou fazer uma análise onde o cloreto é meu X, então o cloreto vai ser o meu analito, né? O cloreto é o meu analito. Pode ser uma amostra de água, por exemplo. E eu posso determinar a prata a partir de nitrato de prata. Então a prata vai ser o meu titulante. Ok? Então, eu controlo o meu titulante, eu sei quanto é o KPS quando formar o produto, e eu assim determino a quantidade de cloreto. Isso parece ser muito simples, né? Então eu vou pegar uma amostra de água, colocar no Erlenmeyer, por exemplo. Na bureta eu vou ter o meu analito. Quem é esse meu analito? Esse meu analito pode ser uma amostra de água ou qualquer outra coisa. E eu vou ter o meu titulante na bureta. A bureta eu posso usar nitrato de prata. Vou colocar aqui no cantinho, né? Nitrato de prata é a substância mais utilizada nas práticas de volumetria de precipitação. Então, uma reação entre o nitrato de prata e a amostra contendo cloreto, eu vou precipitar cloreto de prata e vou conseguir determinar ali a quantidade de cloreto. Entretanto, quando é que eu vou dizer que a reação deve parar? Quando é? Do mesmo jeito que para reações de neutralização e para reações de complexação, que a gente já viu, existe um ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência é quando a gente tem a formação de um produto ali, né? De um produto que eu consiga mensurar que o número de equivalentes de um reagente é igual estequiometricamente, ou reagiu estequiometricamente com um número de equivalentes do outro reagente. Esse número de equivalentes, tá? Estequiometricamente tem uma relação. Às vezes a relação é 1 para 1, às vezes é 2 para 1, às vezes é 1 para 2, 2 para 3, tá? 1 para 4. Bom, depende da reação química, né? Mas como determinar esse ponto de equivalência? A gente sabe que o uso de indicadores é importantíssimo para determinar
o fim, ou não o fim, mas um ponto de equivalência nas reações, e também para determinar quando houve o excesso de titulante, que a gente chama aí um pontinho após o ponto de equivalência, chamado ponto final da titulação. Tá? Geralmente, os indicadores que a gente utiliza em volumetria, eles vão indicar não um ponto de equivalência, mas eles indicam um ponto logo após, infinitesimalmente logo após ao ponto de equivalência, que a gente chama de ponto final da titulação ou da reação, né? No caso dessa análise de determinação de cloretos, eu vou ressaltar, essa aula aqui é apenas uma aula introdutória, né? Para essa prática, a gente pode usar, por exemplo, uma substância que indique que esse precipitado foi formado e que você já pode parar ali a sua reação, né? Ué, professor, mas se eu formo um precipitado, eu estou fazendo uma reação química, eu formo um precipitado, o precipitado já não seria uma maneira de eu parar a reação, já não seria um ponto já não seria um indicador para mim, né? Essa pergunta pode aparecer. Ué, o próprio precipitado não pode ser o meu indicador, né? Para o caso do cloreto de prata, não. Para o caso do cloreto de prata, a gente não indica fazer a reação sem o indicador, porque o cloreto de prata ele é um precipitado branco, tá? E como ele é branco, ele pode ser formado e você pode não ver, porque você pode se confundir com as cores do ambiente do laboratório, né, que se usa muito branco. A cor da bancada pode ser branca, né? O próprio suporte universal ele tem uma cor ali branca na sua prateleira ali, né? O suporte dele é branco, né? O suporte universal. Então, como ele é um precipitado branco, né, o cloreto de prata, a gente não indica que se faça o uso dele como autoindicador, tá? Ou seja, ele próprio se apontar como a reação aconteceu, a gente não indica. A gente indica o uso de uma substância que gere uma cor diferente, tá? No caso da determinação de cloreto, e aí eu vou apagar aqui rapidamente para que eu possa descrever, a gente vai usar uma outra substância como indicador. No começo da reação, a gente pode utilizar uma solução que tenha íons cromato, são íons CrO4-2, tá? A gente pode usar uma solução que tenha cromato, tá? Íons cromato, ok? Os íons cromato, né, eles pode ser cromato de sódio, cromato de potássio, tá? Os metais alcalinos formam com os íons cromato soluções, tá? Ou seja, sistemas solúveis, né, em água. Mas quando os íons cromato reagem, por exemplo, com a prata, né, formam sais insolúveis, tá? O sal que o cromato forma com a prata, então a prata, Ag+, vai formar com o cromato esse sal aqui, ó, o Ag2CrO4, tá bom? Balanceando aqui, a gente vai ter 2 mol, né? Para 1 mol. Lembrando que a prata é mais 1, então 2 mol. Esse sal, essa substância aqui, ela tem um KPS. O KPS dela é bem inferior ao KPS do AgCl. Tá? O valor agora eu não vou colocar, tá bom? Não lembro do valor agora, mas o KPS, o produto de solubilidade do cromato de prata, é inferior ao do cloreto de prata. Isso quer dizer que existe uma garantia que esta substância vai se formar e vai ser bem visível se formar esta substância. Quando é que ela vai ser formada?
E qual é a cor dela? A cor dela, ele é vermelho tijolo, vou colocar aqui de vermelho, tá, pessoal? Então, ele é vermelho tijolo, então é muito fácil de a gente verificar. E ela vai ser formada logo assim que um pequeno excesso de prata, tá vendo essa prata aqui, ó? Quando essa prata aqui, que estava reagindo com o cloreto, quando ela tiver um leve excesso na solução, como é que é isso, professor? Assim, você está lá com o Erlenmeyer, né? E o nitrato de prata caindo na solução. Eu vou mostrar o vídeo para vocês agora, né? Você está lá com o nitrato de prata e caindo no Erlenmeyer. Quando chegar ao ponto de equivalência, você não vai perceber quando chegar ao ponto de equivalência, tá? Porque existe uma confusão de cores ali, branco com branco, né? A sua bata, né? O jaleco é branco, a bancada é branca, né? Mas, quando a concentração de prata reagir totalmente, o número de equivalentes reagir totalmente com o mesmo número de equivalentes do cloreto, é o ponto de equivalência. Um momento após o ponto de equivalência, no momentinho após o ponto de equivalência, o cromato de prata, ele vai perceber que a prata está em excesso. Aí ele vai, opa, tem prata sobrando, é minha vez. Então ele vai reagir com essa prata que está nesse leve excesso e ele vai formar o cromato de prata. Quando ele formar o cromato de prata, você vai ver a formação de uma substância lá, vermelho tijolo. Você vai parar naquele momento. Você vai parar a articulação porque formou ali o precipitado de cromato de prata. Beleza? Muito bem. Isso leva a nós pensarmos que, professor, mas se o indicador está indicando um momento após o ponto de equivalência, então tem um erro aí, não tem? Tem, né? Tem um erro, porque o indicador ele é incapaz de indicar o ponto de equivalência, né? E ele está indicando um ponto após o ponto de equivalência, né? Então, tem um erro aí. Como é que a gente corrige isso? A gente vai corrigir isso pegando uma prova em branco. A gente vai pegar uma prova em branco. Tá? Vamos fazer uma prova em branco, que é o seguinte. Vamos pegar uma prova em branco, tá? Uma prova em branco. Nessa prova em branco, que é uma solução, tá? Uma solução que não vai ter cloreto, tá, pessoal? Não vai ter cloreto. Nessa prova em branco, a gente vai pegar uma amostra, né, que não vai ter cloreto, e a gente vai colocar nessa prova em branco o indicador. A gente vai colocar a mesma quantidade de indicador que a gente colocaria no teste, valendo, né, para a amostra. A gente coloca a mesma quantidade de indicador e a gente vai verificar quanto gastou. A gente vai verificar o quanto gastou do nitrato de prata, que é o titulante. Tá? Então, o quanto gastou de nitrato de prata para a mesma quantidade de indicador que você utilizou na amostra, só que agora com a prova em branco. O que é essa prova em branco, professor? Essa prova em branco pode ser o quê? Água destilada. Tá? O que é essa prova em branco? H2O deionizada. Que é melhor ainda, né? Então, você vai determinar o quanto gastou e essa quantidade que você gastou para reagir com o indicador, você vai pegar esse valor aqui, quanto gastou, vai fazer assim, ó. Você vai pegar esse valor, você vai pegar o
o volume real. Então, qual foi o volume real lá na titulação? Vai ser o volume que você gastou do titulante menos o volume que você gastou do próprio titulante na prova em branco. Na prova em branco. Tá? Então, dessa maneira, a gente calcula o volume real, o que realmente o titulante reagiu com o cloreto, e a gente elimina um erro que vai lá causar, caso você não tenha esse cuidado, tá? Então, lembrando, a gente vai fazer a titulação, vai colocar um indicador, o indicador vai reagir com excesso de prata, indicando que a reação acabou, só que como é com excesso de prata, a reação acabou um pouco antes, né? Então, para saber quando foi que a reação acabou, a gente vai pegar uma prova em branco, que é água deionizada, colocar a mesma quantidade de indicador, titular com nitrato de prata e ver o quanto gasta, somente para reagir com o indicador. Essa quantidade que você vai saber o quanto gastou para o indicador, você vai pegar o volume que você gastou inicialmente e subtrair dela, né? Para saber qual foi o volume real que você gastou do titulante, né? Sabendo do volume real que você gastou do titulante, aí você sabe também qual é a concentração do titulante. Aí você sabe qual é o volume de água da amostra que você utilizou lá no Erlenmeyer, você facilmente determina a concentração de cloreto, né, utilizando regra de 3, utilizando talvez a fórmula, né? Eu prefiro utilizar a regra de 3 e a gente consegue determinar a concentração, por exemplo, de cloreto. Tá, pessoal? Então, existem dentro da volumetria de precipitação, existem alguns métodos específicos, tá? Existem alguns métodos específicos para determinarmos alguns grupos específicos, tá? Esses métodos eu vou detalhar a partir das próximas aulas, tá bom? Existe o método de Mohr, existe o método de Voillard, né? Ou Voillard, como quiserem, tá? Existe o método de Fajans, tá bom? Esses métodos a gente vai detalhar dentro do possível nas próximas aulas, tá bom? Então essa aula agora foi uma aula introdutória para que a gente se anime, né, com o conteúdo que vem aí e ainda mais quando a gente se encontrar fisicamente no laboratório, tá bom? Vocês agora vão assistir uma aula, na sequência agora do vídeo, assistir uma aula prática que foi dada por um colega meu, tá? É um vídeo curtinho, onde ele vai determinar a quantidade de cloreto de sódio num soro fisiológico. É uma aplicação, tá, da volumetria de precipitação, tá bom? Ele vai determinar a quantidade de cloreto de sódio utilizando nitrato de prata, tá certo? E ele começa o vídeo já mostrando as soluções de nitrato de prata, cloreto de sódio, e já começa a fazer a titulação e ele já vai explicando o que está acontecendo. É bem legal para que vocês já vejam qual é a cor do titulante, do titulado, qual é a cor do indicador que forma na solução, tá? Quando ele precipita, como é que fica lá, tá certo? Então já é importante que vocês já vão se acostumando com essa parte, tá ok? Então valeu, sigam aqui, tá, pessoal? Química de plantão e agora vamos lá para o vídeo. Valeu! Nós vamos pipetar 1 ml dessa solução de cloreto de sódio, que foi preparada, já direto num Erlenmeyer de 125 ml. E aí então depois adicionar mais 25 ml de água destilada. Então, vamos pipetar 1 ml dessa solução e transferir para um Erlenmeyer. Então, após a transferência de 1 ml da solução que preparamos, de cloreto de sódio,
Vamos agora acrescentar 25 ml de água destilada. Prontinho. Próxima etapa, então, pessoal, é adicionar o indicador que será usado, que é o cromato de potássio a 0,5%. Vamos acrescentar aproximadamente 10 gotas. Agora, então, vamos para a titulação. Então, vamos pegar a solução preparada de nitrato de prata e encher a bureta com essa solução para que a gente realize, então, a titulação da solução de cloreto de sódio. É bom lembrar de manter a torneirinha da bureta fechada, quando for completar a bureta com a solução. E lembrando de tirar as bolhas abaixo e acima da torneira. Verifique se ainda não tem bolhas na parte de baixo ou de cima da torneira. E aí então vamos zerar na marca de aferição do zero na bureta. Vamos começar a titulação então? Percebam como a viragem de cor começa a se iniciar lentamente. Lembrando que vamos titular até o aparecimento de um precipitado avermelhado. Chegando próximos ao ponto de viragem, vamos diminuindo o gotejamento. E, por segurança, se quiser, você pode interromper a titulação, conferir a cor e voltar a titular até que atinja totalmente o ponto de viragem. Agora sim, vamos anotar então o total do volume gasto. Aí está o volume que gastamos. Agora então vamos para a próxima etapa, que é a titulação em branco. Vamos usar água destilada. Então começamos pipetando uma alíquota de 25 ml de água destilada e transferindo para um Erlen de 125 ml. Feito isso, vamos agora adicionar o indicador cromato de potássio. Vamos à titulação então? Vejam como a viragem foi rápida, pessoal. Isso porque estamos fazendo uma amostra em branco. E esse é o volume gasto na titulação em branco. Agora passamos à terceira etapa. Vamos usar então a solução de soro fisiológico. Vamos iniciar pipetando 1 ml da solução fisiológica para um Erlen de 125 ml.
Feito isso, vamos agora adicionar 25 ml de água destilada àquele 1 ml de soro fisiológico. 25 ml de água destilada. E logo em seguida, vamos adicionar 10 gotas da solução de cromato de potássio, que é o nosso indicador. Vamos à titulação então? Lembrando que estamos na terceira etapa. Estamos realizando a titulação da amostra de soro fisiológico. Vamos titular até o aparecimento de um precipitado avermelhado. Olha aí, pessoal. Atingimos o ponto de viragem e agora vamos anotar o volume gasto. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula prática de determinação do teor de cloreto de sódio em uma amostra de soro fisiológico.